Fala galera, Técnica de Eletrônica, fazer mais um vídeo, mas esse aqui é um vídeo curto, né, só para iniciar, para ver a importância, né, de saber o funcionamento dos transistores, principalmente sobre aquelas curvas características que mostra na datasheet, né, folha da característica do transistor. Bom, aqui eu vou mostrar sobre coisa rápida sobre a influência da temperatura no comportamento do transistor. O cristal semicondutor é um material sensível à temperatura, isto é, seu aumento pode fornecer energia suficiente aos átomos de cristal, gerando novos portadores. Assim sendo, os diodos e transistores sofrem influência da temperatura. No caso dos transistores, a variação da temperatura altera principalmente o parâmetro beta, beta, VBE e corrente de fuga. Aqui na figura aqui, assim, ao grosso modo, está mostrado aqui graficamente a influência de temperatura para o parâmetro beta e VBE. Então, o que mostra vendo aqui esse gráfico lá, ó, que é o beta, e aqui a influência da temperatura, aqui 20 graus Celsius, aqui ainda está de bom tamanho, aqui já subindo para 50 graus Celsius, aqui 100 graus Celsius, tá? Então a influência da temperatura é no transistor, tá? E aqui um outro gráfico onde a gente mostra a curva, tá? Que é corrente de coletor, vai fluindo corrente de coletor. Aqui a tensão VB, tensão de base, que chega até ao ponto VY, aqui de disparo do transistor em funcionamento saturado, Então aqui, ó, a curva, 100 graus, 01 aqui 50 graus, 25 graus e aqui 50 graus negativo, tá? A influência da temperatura do transistor. Bom, a variação de VBE com a temperatura é desprezível. Por exemplo, o aumento da temperatura de 25 graus para 50 graus Celsius causa uma diminuição aproximada de 0,05 volts em VBE, tensão base emissor. Porém, a corrente de fuga e o beta podem ter variações acentuadas, No caso de beta, a mesma variação de temperatura pode dobrá-lo. Isso ocasiona uma grande variação na corrente de coletor, sem que haja variação na corrente de base. Mas no coletor vai influir, deixando o circuito estável. Então veja bem a importância, da temperatura, de conhecer bem a temperatura, certinha do transistor, a sua potência de trabalho, porque a temperatura vai influir no trabalho do transistor. Então, por isso que quando vai colocar o outro equivalente tem que ter a mesma característica ou superior. Bom, com a determinação, depois a gente vai colocar esse ponto, para ficar bem explanado, então, assim, e continuando com a determinação do ponto quiescente, o que se deseja é fixar a corrente e a tensão de saída do circuito. No caso do circuito de polarização, na configuração emissor comum, por exemplo, reproduzido agora na figura que eu vou fazer agora, o ponto quiescente deve fixar os valores de ICQ e VCEQ, Então, vou mostrar uma figura aqui, cuja a variação do ponto Q por influência de temperatura. Por exemplo, coisa bem rápida aqui, quando nós temos um resistor, aqui um transistor NPN, um outro resistor, aqui uma bateria, emissor, tá? Então o que acontece? Aqui nós temos o VRC, tensão resistor de coletor, potencial aqui assim, vou botar uma seta grossa aqui para cima, aqui é o RB, tá? A corrente ICQ para baixo. Aqui nós temos entre coletor e emissor o VCEQ
né? Quiescente, né? Aqui é a seta para baixo. Aqui eu fiz com pouco espaço aqui, tá, gente? Seta para cima. E aqui nós temos o RC, tá? Então isso aqui, ó, um exemplo de variação de temperatura aqui são duas setas subindo, aqui duas setas descendo, aqui uma seta descendo, tá? Corrente de coletor Q, tensão de coletor emissor RC, VRC, tensão de RC, RB, tá? Analisando a malha de saída formada por VCC, RC e VCE, né? VCC é a bateria, tá? VCC, RC e VCE, observa-se que o aumento da temperatura faz com que a corrente de coletor ICQ aumente, aumento de corrente quiescente, aumentando a tensão VRC, sendo o VCC constante. Esse aumento de VRC tem de ser compensado pela diminuição de VCEQ, tá? Diminuição de tensão quiescente. A diminuição de VCEQ provoca novo aumento de ICQ, resultando numa realimentação positiva, ou seja, numa instabilidade do circuito. Uma forma de contornar esse problema é forçar uma realimentação negativa, sempre que houver uma tendência de instabilidade no circuito. A solução é colocar em série com o emissor um resistor RE. Tá? Então vamos imaginar que aqui em série tem que entrar um resistor RE, né? Que aí vai entrar em série um resistor RE para compensar, tá? Então para vocês verem como a temperatura influi no funcionamento do semicondutor no transistor, assim como no diodo, tá? Então foi uma rápida explanação, né, sobre isso aí. Vou ver se tem mais assuntos sobre, mas é mais isso aí mesmo, tá? Então vocês viram aí, né, no circuito aqui exemplo que eu fiz rapidinho, né, a variação do ponto Q por influência de temperatura, né, e vai afetar no coletor, né? Não varia muito na base, mas vai afetar no coletor, tá bom? Então uma solução para isso, né, evitar essa instabilidade no circuito, é colocar um resistor de emissor, tá bom? Aí já ficam sabendo uma das funções do circuito de polarização ligado ao transistor, no caso no emissor, tá bom? É isso aí, gente. Detector de eletrônica. Esse foi um assunto rapidinho. Até a próxima.